Oi, eu sou o Matheus Marcolino e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais para passar para vocês no dia de hoje, dia 28 de abril de 2020. Vamos lá! A primeira notícia é do G1. Governo confirma André Mendonça no Ministério da Justiça e Alexandre Ramagem no comando da PF. Bom, então, a troca de comandante da Polícia Federal foi um dos motivos da troca do Ministério do Ministro da Justiça, no caso, né, que era o Sérgio Moro, não é mais. Se você talvez não acompanhou exatamente toda essa reviravolta, tem um episódio do Resumo News especial só sobre a demissão do Sérgio Moro, o pedido de demissão, né? Mas então, essas nomeações elas saíram hoje, foram publicadas no Diário Oficial da União nessa terça-feira, dia 28, assinadas pelo Jair Bolsonaro. Correu um vídeo nas redes sociais muito interessante do Jair Bolsonaro falando que ele não lê o que ele assina, que ele, às vezes os documentos têm 20 páginas e ainda tem que interpretar, então é melhor assinar direto. Mas essas vagas elas estavam vagas, né, desde a exoneração do Valeixo e o pedido de saída do Sérgio Moro, mas aconteceu a troca, né? Então o novo diretor da PF é o Alexandre Ramagem e o novo ministro da Justiça é o André Mendonça. Não custa lembrar que a troca na PF ela foi ocasionada porque o Jair Bolsonaro ele quer controlar essas investigações que podem acarretar nos filhos dele, né? Tem dois inquéritos que estão correndo no STF, um de um esquema de fake news contra ministros e um de casos de parlamentares suspeitos de apoiar atos antidemocráticos, né, intervenção militar e tal. E aí o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, né, os filhos do Jair Bolsonaro, eles estão na linha de frente disso daí. E o Alexandre Ramagem, que é o novo delegado, o chefe da Polícia Federal, né, ele trabalhou como segurança do Bolsonaro na campanha de 2018, porque os candidatos eles têm direito à segurança, e a partir dali ele criou uma relação de amizade muito próxima com a família Bolsonaro. O Ramagem, inclusive, comemorou a virada de ano de 2018 para 2019 numa festa junto com o Carlos Bolsonaro, um dos filhos do presidente. O Marcelo Freixo, o deputado do PSOL lá do Rio de Janeiro, ele disse que no sábado ele vai apresentar uma ação na justiça para impedir que o Ramagem assuma o cargo. E, enfim, é mais aí um dos casos complexos do Jair Bolsonaro. Vamos ver o desenrolar disso lá no STF e também esse pedido, né, do Freixo para ver se essa nomeação do Ramagem vai acontecer ou não. A segunda notícia é do G1. Premier francês diz que é hora de sair do isolamento para salvar a economia. Essa aqui eu vou repercutir rapidinho porque eu não quero passar muito do tempo que eu planejo para os episódios, mas tá flexibilizando a quarentena lá na França, né? O primeiro-ministro da França, o Edouard Philippe, ele disse na terça que o isolamento salvou dezenas de milhares de vidas, mas que já é hora de flexibilizar para evitar o colapso econômico. Só que vale dizer que lá teve lockdown, lá parou tudo, lá as ruas estavam desertas, vazias, e isso, mesmo isso, não impediu com que a França passasse de 23 mil mortos, o quarto número maior no mundo nisso. Perde só para os Estados Unidos, para a Itália e para a Espanha. Até aproveitando para mesclar essas duas notícias, né? O Brasil ele está entre os 10 países com mais mortes por coronavírus no mundo. É uma outra notícia do G1 que saiu ontem, eu não repercuti, vou deixar para hoje, né? E o Brasil ele tá em 10º lugar, o top 10 é Estados Unidos, Itália, Espanha, França, Reino Unido, Bélgica, Alemanha, Irã, China e Brasil. O Brasil ele tá um pouquinho mais de 100 mortes atrás da China. E infelizmente a tendência é que o Brasil ocupe posições mais para cima desse ranking aí. Em número de casos, o Brasil não está no top 10, mas está em 11º lugar.
em número de casos, os Estados Unidos é o primeiro colocado com 985 mil casos, quase 1 milhão de casos. E só para não esquecer, os Estados Unidos é o país com mais mortes devido à Covid-19, com 55.952 mortes. Só para terminar a notícia, também é válido dizer que o Philippe, o primeiro-ministro francês, o premier francês, ele disse que vai começar a deixar o isolamento no dia 11 de maio, a menos que não seja seguro fazê-los. Abrindo aspas para ele, se os indicadores não estiverem adequados, não vamos flexibilizar o isolamento em 11 de maio ou o faremos com mais rigor. Então aí a França está se virando muito bem em relação ao combate ao coronavírus, está dando exemplo para o resto dos países da Europa e do mundo. Próxima notícia. A próxima notícia também é do G1. Água Rasa e Pari, da Zona Leste, tem maiores taxas de mortes confirmadas ou suspeitas por coronavírus em São Paulo. Essa notícia eu também vou tentar repercutir rapidamente, porque assim, é pesado, é triste e tal, mas a gente tem que repercutir. A Brasilândia, na Zona Norte, é o distrito com maior número absoluto de mortos na capital. Tem 81 mortes por coronavírus lá. Falando de número absoluto, a Brasilândia em primeiro lugar com 81 mortes, Sapopemba na Zona Leste com 77, São Mateus na Zona Leste com 58, Cidade Tiradentes na Zona Leste também com 51, e aí depois vem Vila Nova Cachoeirinha e Sacoma com 50 mortes, Freguesia do Oco 47 e Capão Redondo na Zona Sul com 46 também. A Zona Leste é a região com mais mortos devido à Covid-19. A região já tem 1.098 mortes confirmadas ou suspeitas por coronavírus até o dia 24. Hoje é dia 28, ainda não temos um levantamento novo. E em números por 100 mil habitantes, né, mortes a cada 100 mil habitantes, Água Rasa está em primeiro lugar, depois vem Pari, Arthur Alvim, Limão, Alto de Pinheiros, Belém, Liberdade, Vila Formosa, Campo Belo e São Mateus. Água Rasa tem 47 mortos por 100 mil habitantes, São Mateus 37 por 100 mil habitantes. E aí você repara, você que está me escutando, que a maioria dos... Na verdade, nenhum bairro que eu citei aqui é bairro de classe alta. São todos ou de periferia ou de lugares mais afastados do centro. Ou então, Alto de Pinheiros é o único bairro de classe alta que está figurando aqui. Mas nos números, isso nos números por a cada 100 mil habitantes, porque nos números brutos, Brasilândia, Sapopemba, São Mateus, Cidade Tiradentes são os que têm mais mortes, são os mais pobres. A gente sabe que é assim que funciona, mas é chocante mesmo assim falar sobre isso. E a rapidinha de hoje é falando sobre o WhatsApp. O WhatsApp agora ele está permitindo chamada de vídeo com 8 pessoas, né? E o WhatsApp ele liberou ontem esse recurso do WhatsApp, né? Essa atualização. E é meio que para competir com o Zoom, né, com esses aplicativos de teleconferência estão bombando aí durante a quarentena. Então agora a tela vai poder se dividir em até 8 quadros com a imagem ao vivo de cada usuário, com aquela tal da criptografia de ponta a ponta do WhatsApp. Então aí você quer falar com seus amiguinhos, com a sua família, tem até 8 telas, 8 divisões de tela aí, para você fazer chamada de vídeo. Bom, então foi isso por hoje. Muito obrigado a você que escutou até aqui. Antes de terminar, eu quero dar aquele parabéns para Thelma Assis, a Thelminha, que ganhou o Big Brother 20 ontem. Uma grande vitória aí para a representatividade negra, para as pessoas que torceram para ela. Parabéns para ela. E para você que curtiu esse episódio, manda para seus amigos, porque a gente precisa da sua divulgação. Também assina o feed desse podcast se você estiver escutando em algum dos agregadores. Se estiver no YouTube, você se inscreve no canal. E também assine o feed do outro podcast da família Resumetec de podcasts, que é o República dos Bananas, que logo mais tem novidade aí. Eu vou ficando por aqui. Amanhã vocês me escutam um pouquinho mais. Tchau!